Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Enquanto estamos procurando esse versículo, gostaria de reconhecer que, primeiramente falar que faz 6 anos, em março, que nós chegamos aqui no Brasil para trabalhar novamente por Deus aqui. E junto com nossa família, trouxemos um jovem que talvez alguns... Quem estava aqui desde o começo? Ainda vocês aguentaram bem, né? Mas chegou um menino, idade do Justin, um pouco mais jovem do que Justin, eu acho, conosco. E ele ficou os primeiros 3 meses aqui conosco, nos ajudou a entrar aqui, limpar e pintar. E ele foi embora, nesses 6 anos ele casou, ele entrou na polícia, é policial, que ele dirige aqueles carros chiques lá na polícia, lá em Califórnia. E ele voltou hoje, essa semana está aqui conosco, o Cameron e a esposa dele, Amberly. Faz oi, pode ficar em pé, you can stand up. É bom ter eles aqui conosco essas duas semanas. Nossos estudos de domingo à noite estamos falando sobre discipulado. Eu quero voltar agora. Nós entendemos bem todos esses primeiros 4 meses que a importância de ser um discípulo, a importância de ser ou para discipular as outras pessoas. Todos nós sabemos em nossas vidas há uma grande diferença entre aprendendo uma coisa e ensinando a outra pessoa a aprender. Porque quando nós aprendemos, tem coisas que nós vamos pôr em prática, tem coisas que nós vamos lembrar, tem coisas que nós vamos esquecer. Mas quando nós temos que ensinar para outra pessoa, e nós temos que servir como um exemplo daquilo que nós estamos ensinando, vai mudar a nossa vida. Então, é isso que é o plano de Deus, para não simplesmente ser um recebedor, recebendo as coisas de Deus, mas aplicando nossas vidas e retornando, ensinando outras pessoas. Somente assim nós vamos completar a razão que Deus nos salvou. Ele não nos salvou para somente aprender e lembrar algumas coisas, esquecer a maior parte e talvez mudar um pouco nossa vida. Ele nos salvou para transformar 100% a nossa vida e para ajudar as pessoas a entender e ver em nós um exemplo para que eles possam também ser mudados por Cristo. Aí isso vai completar a razão da nossa salvação. Em Mateus capítulo 4, nós vimos que Jesus, logo após o seu batismo, com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. O seu ministério era para levantar a igreja, para organizar a igreja e para ensinar a eles todas as coisas que eles tinham que saber para não somente aprender e pôr em prática, mas para ensinar os outros. Depois de 3 anos e meio, depois da ressurreição dele, ele voltou para o céu, ele chamou esse mesmo grupo que está chamando pela primeira vez em Mateus capítulo 4, ele diz: agora vocês são os meus discípulos, faz 3 anos e meio que eu estou discipulando vocês, agora é para vocês ir para todo lugar no mundo fazendo discípulos, batizando-os no nome de Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles todas as coisas que eu te ensinei. E eu estarei contigo até os confins da terra. Então esse é o propósito principal de Cristo. Eu gostaria que nós voltamos para capítulo 5, porque é a primeira lição que nós chamamos o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos passar um tempo aqui, nesses domingos à noite. Quarta-feira já ensinei algumas coisas nessa mensagem de Cristo, mas eu gostaria que nós começamos no começo. A primeira lição, a primeira vez que Jesus chama agora esses discípulos que são batizados, ele está formando a sua igreja, ele está ensinando eles a maneira de viver que vai agradar a Deus, a mudança que tem que acontecer
dentro de nossas vidas quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. Ele começa falando sobre felicidade verdadeira. Muitas tradições na nossa Bíblia, da palavra bem-aventurada, é traduzido feliz. Mas é mais do que felicidade que acontece quando uma situação muda para o melhor na sua vida, quando o seu time ganha, quando alguma coisa te dá alguma coisa, quando alguma pessoa te dá alguma coisa, e traz felicidade daquele momento. Essa é uma felicidade que vem de Deus, é uma felicidade divina. Bem-aventurada é uma palavra que eu acho que eu nunca ouvi alguém usar essa palavra no dia a dia. Mas é uma palavra que é muito mais profunda do que só felicidade. É uma palavra que significa sendo abençoado por Deus através de uma característica na sua vida que você está colocando em prática. E nós vamos ser abençoados, que traz uma felicidade que o mundo não entende, porque vem de Deus. Porque às vezes, nessa lista aqui em capítulo 5, que nós vamos abordar hoje à noite, tem coisa que seria o contrário de felicidade que o mundo aceita. Mas o Filho de Deus que está realmente vivendo como discípulo de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, modificando a maneira que nós pensamos, que nós agimos, que nós reagimos, mudando o foco da nossa vida. Quando nós fazemos coisas agora que agrada a Deus, essa faz a gente sentir uma felicidade que dinheiro não compra, presente não faz em nossas vidas. É isso que Jesus está ensinando. A primeira vez, ele começa aqui em capítulo 5 de Mateus, e vamos ver versículos 1 a 3. Hoje, eu comecei estudando para essa semana, eu pensei que eu ia passar talvez metade dessa lista, mas eu fiquei só no primeiro. Que como o primeiro é mais importante que nós entendemos essa primeira que ele fala. Vamos ver, Mateus 5, capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. Ele começou a ensiná-los dizendo, primeira coisa eu gostaria só mostrar, porque eu estou pensando de fazer uma mudança da maneira que nós fazemos nosso culto aqui, durante a pregação. Está escrito aqui que Jesus subiu ao monte, ele sentou, e os outros ficaram em pé ao redor dele. Eu acho que nós vamos mudar isso. Eu vou sentar aqui e vocês fiquem em pé, né? Assim eu posso pregar mais 2 ou 3 horas, porque assim em pé eu canso. Tá bom, só quis mostrar isso, que eu quero ser bem bíblica. Então, ele está sentado, posição do mestre sentado, e os discípulos em pé. É bom que eu não sou Jesus, então eu vou ficar em pé, tá? Então, ele disse, primeiro versículo, bem-aventurados, versículo 3, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O primeiro é muito importante que nós entendemos bem. Esse é o primeiro dessas bênçãos, dessa felicidade que uma pessoa pode sentir. Mas a descrição dessa pessoa, a característica de tal pessoa é pobre em espírito. Tem outra tradução que diz pobre no espírito. Tem outra tradução que talvez na sua Bíblia que diz humildes no espírito. A Bíblia diz que a consequência dessa característica, dessa qualidade na vida de uma pessoa, é que ele vai herdar, que ele vai ganhar, que ele vai receber o reino dos céus. Existe alguma coisa que nós podemos imaginar melhor do que o reino dos céus? Nós vamos eternamente viver num lugar preparado por Deus para os seus amigos, para os seus filhos, morar juntamente com Ele, co-herdeiro com Cristo para uma eternidade, sem pecado, sem mal, sem influência de Satanás, uma eternidade louvando, honrando, glorificando, trabalhando. Nós não sabemos exatamente como vai ser, porque é fora da nossa capacidade de entender. Mas esse lugar
que Jesus, bem no começo, ele chama esses discípulos que ele tem chamado, ele forma esse grupo. Ele diz: agora, para vocês serem felizes de verdade, para vocês serem bem-aventurados, bem abençoados por Deus, enquanto vocês vivem nessa terra, vocês têm que ser pobres em espírito. E se vocês conseguem viver pobre em espírito, vocês vão ganhar o reino dos céus. Então, por isso é muito importante que nós entendamos essa frase pobre em espírito. Porque se nós não entendemos essa primeira parte, como nós vamos herdar o reino dos céus? Essa é uma grande consequência dessa promessa, dessa pessoa que tem essa característica nele. Podemos pensar o que significa então. Pobre em espírito. O que entra na sua cabeça quando ouve a palavra pobre? Alguém quer ser pobre? Não. Pobre significa o quê? Que você não tem nada. Não tem nada. Pobre. Será que Jesus está ensinando a eles? Para vocês herdar, para vocês receber, viver eternamente no céu, no reino de Deus, você tem que não ter uma vida espiritual. Tem que ser pobre em espírito. Não pode ser espiritual. Tem que ser pobre. Pobre significa falta de necessidade. Tem que ser pobre no espírito. Tem muita coisa que aceita isso sem entender, sem saber porquê, mas é aquele tipo de frase que nós falamos, repetimos, mas nós não entendemos o que significa. Mas será que Jesus está dizendo que tem que ser pobre espiritualmente? Quer dizer, não ter uma vida espiritual? Eu acho que não. Tem outras traduções que traduzem a palavra pobre para humilde. Humildes no espírito. Então é um pouco melhor. Humilde seria o contrário de orgulho. Nós sabemos que a Bíblia fala muito contra a pessoa orgulhosa. Até a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que Deus se apoie. Essa palavra apoio é uma palavra militar que significa lutar contra. Então Deus luta contra aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então nós sabemos que uma lição bíblica é que as pessoas humildes vão receber a graça de Deus, e os orgulhosos vão ser contra Deus, e Deus vai ser contra eles. Então pode ser uma explicação aceitável que Jesus quer dizer: bem-aventurados os humildes em espírito. O único problema que eu tenho com isso é que em versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque ele falaria a mesma coisa. Em versículo 3, a consequência de ser pobre no espírito é que eles é o reino dos céus. Versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então tem duas consequências para o mesmo tipo de pessoa, a mesma qualidade, a mesma característica. Então nós podemos entender que Jesus não está repetindo a ideia de humildade. Pobre em espírito tem que ser outra coisa, além de ser humilde, além de ser pobre. O que é? O que significa então essa palavra? Só ser pobre, só o fato que a pessoa é fisicamente pobre, porque podemos entender, então não está falando espiritualmente, está falando talvez fisicamente. Só pelo fato que alguém é fisicamente pobre, não garanta que ele vai para o céu. Senão teria outro plano de salvação. Para ser salvo, vamos vender tudo que temos, vamos ficar pobre, e assim nós vamos ir para o céu, porque nós somos pobres. Então todo mundo que está pobre ir para o céu. Isso não é o plano de salvação. Todas as pessoas humildes, tem pessoas que são humildes. Não estou falando humilde assim na ideia de ser pobre, humilde de ser não orgulhoso. Tem muitas pessoas humildes, mas isso não garanta vida eterna. Só ser humilde. Deve ter outra maneira, outro significado, então, dessa frase, pobre no espírito, em espírito. O que é então?
Vamos ficar aqui, mas vamos para Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Eu acho que todos nós aqui conhecemos bem a história sobre o homem rico, o mestre rico e o Lázaro. Esse Lázaro não é o irmão da Marta e Maria, mas o outro Lázaro, um homem pobre. Um homem pobre. A Bíblia diz em capítulo 16 de Lucas, versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Pode imaginar essa cena? Lázaro, tão pobre. A sua pobreza causou ele ser doente, com chagas, dores no corpo inteiro. Ele não tinha nada, ele não podia nem comer, ele não tinha dinheiro, nada para suprir qualquer necessidade. A Bíblia chama, ele deixou tudo que tinha, que não era nada, e ele foi na casa do rico, e o que caía da mesa, ele pegava para comer. A Bíblia chama ele com qual nome? O Lázaro, o mendigo. O mendigo. A mesma palavra em Mateus 5, versículo 3, pobre em espírito, a mesma palavra é a palavra mendigo. Agora podemos começar a entender o que Jesus quis dizer. Ele está querendo dizer que nós, para receber o reino dos céus, nós temos que ser mendigos em espírito. Uma pessoa pobre, que não tem nada, ele pode permanecer pobre, ele pode, talvez por causa do seu orgulho, ele pode morrer na sua pobreza, sem pedir ajuda de ninguém. O que vai acontecer? Ele é pobre, mas ele não quer mendigar, ele não quer pedir, ele não quer se humilhar diante de outros, ele vai permanecer no seu lugar, pobre, e morrer pobre. Mas um mendigo, ele vai deixar, ele vai buscar, ele vai, e todos nós, quase todos os dias, nós vamos encontrar com um mendigo na rua. Uma pessoa que vai chegar para você e pedir alguma coisa. Na Bíblia chamava isso esmola, pedindo esmola. Essa é que Jesus está dizendo. A palavra pobre é tão pobre que faz a pessoa ou morrer ou pedir, ou buscar. A ideia que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, para você ser feliz, para você ser bem-aventurado por Deus, você tem que reconhecer quem você é espiritualmente. Você não tem nada, você é pobre, você é doente espiritualmente. E se você não fazer nada, você vai morrer na sua pobreza, e você vai gastar uma eternidade sem as bênçãos de Deus num lugar chamado inferno, por causa do seu estado espiritual. Mas, se você vai ser como um mendigo espiritual, e que você vai levantar, e você vai buscar, você vai pedir. Capítulo 7 de Mateus, Jesus fala, quem pede, quem busca, quem bate, vai achar, a porta vai abrir, ele vai ser recebido. Jesus quer que nós, não uma vez, só para procurar uma salvação,
mas que nós temos essa qualidade, essa característica em nossas vidas espirituais, para sempre ser mendigos espirituais, para sempre reconhecer, como Jesus falou, sem eu, nada podeis fazer. E todos os dias, todos os momentos, eu tenho que buscar Jesus. Eu tenho que implorar a sua misericórdia todos os dias, para que Ele passe essa comida espiritual para encher a minha vida, para que eu possa tomar decisões certas, para que eu possa ensinar as outras pessoas, para que eu possa evitar com sabedoria problemas nessa vida, e que eu possa vencer o pecado na minha vida. Isso é o tipo de vida, na primeira parte, como discípulo, que nós temos que viver. Assim, a pessoa que busca, a pessoa que implora, a pessoa que bate, ele vai receber o reino dos céus. A pessoa que fica atrás, acha que tem suficiente, acha que pode ganhar a sua vida, acha que não precisa ajuda, ele vai morrer na sua pobreza. Ele não vai receber o reino dos céus. Temos que ser alguém que reconhece a sua posição espiritual. Em Romanos 3, versículo 23, outro versículo bem conhecido, Paulo explica para os membros da igreja em Roma, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E por causa dos nossos pecados, nós somos destituídos da glória de Deus. Essa é a posição de todas as pessoas nesse mundo. Vocês conhecem, sabem a palavra destituídos. No dicionário, eu procurei destituídos. Tem essas definições: desprovido, desamparado, indigente, necessitado, pobre. Nós temos que reconhecer que por causa dos nossos pecados, nós somos pobres, destituídos e longe da glória de Deus. Mas quando nós decidimos, quando nós entendemos isso na nossa vida, podemos causar a gente ficar irritado, amagoado contra Deus, para nos colocar nessa posição, e a gente não faz nada. O que vai acontecer com uma pessoa pobre que não faz nada? Vai morrer. A única maneira que a pessoa pobre, que não tem entrada, não tem nada, a única maneira para ele sobreviver é para pedir, para ser um mendigo. A única maneira que a pessoa pode receber as bênçãos de Deus, seja bem-aventurado, bem abençoado por Deus, é quando nós pedimos com uma pessoa tão pobre, reconhecendo que só Deus tem para me dar. Essa tem que ser todos os momentos de todos os dias da nossa vida. Também em Lucas capítulo 18. Lucas Desculpa, eu errei aqui. Lucas 15. Lucas 15. A história do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Todos nós conhecemos, não vou dar tempo hoje para contar essa história inteira. Mas Lucas capítulo 15. Versículo 14. Esse filho tinha um pai rico, pediu a herança, deixou o pai, foi viver no mundo, regozijando nas coisas do mundo. Ele perdeu tudo, e olha o que a Bíblia diz. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade.
Essa palavra passar necessidade é a mesma palavra que Jesus usou, pobre no espírito. Ele reconheceu a sua necessidade. Ele não tinha mais nada nesse mundo. Ele perdeu tudo. Reconheceu a posição dele na família dele. O que ele fez? Reconhecendo que ele tinha necessidade. Reconhecendo que ele era pobre. Que ele era destituído. Ele tomou a decisão de humilhar-se, levantar, voltar para o pai e pedir perdão do pai. E o pai recebeu ele de volta. Ele se tornou um mendigo. Ele tornou-se mendigo em espírito. E essa é a única maneira que alguém vai receber o reino dos céus, para ser salvo. Por isso, quando nós ensinamos uma pessoa sobre salvação, nós não podemos dizer, você quer ser salvo? Então faz isso, faz aquilo. Você é uma pessoa muito boa, Jesus ama você, morreu na cruz para você, você quer ser salvo, aceita Jesus como seu salvador e será salvo. Uma história bonita, uma maneira até fácil para ganhar pessoas por Cristo, mas não é verdadeira. Porque a pessoa tem que sentir-se pobre. A pessoa tem que sentir necessitado. A pessoa tem que entender que sem Jesus eu sou nada. Eu estou indo para o inferno eternamente e não tem nada que eu possa fazer porque eu estou tão pobre que não tem nada que eu possa fazer para mudar minha situação. Eu vou me humilhar, eu vou pedir ajuda, eu vou mendigar, eu vou implorar Deus para a minha salvação, para me dar da comida da mesa dele. E se a pessoa não faz isso, uma pessoa não é salva, porque somente essas pessoas vão receber o reino dos céus. Por isso é tão importante no começo do nosso discipulado que nós entendemos isso para nós e que nós ensinamos esse caminho para os outros. E não é uma coisa só, não é um dia, não é um momento, é todos os dias. Pessoas, discípulos de Cristo, verdadeiramente, eles são mendigos no Espírito. Essa que causa a pessoa buscar, pedir e bater. Mas o que acontece? O problema que a maioria tem, o problema que a maioria pessoas na igreja tem, é que depois de um tempo, talvez não acontece no primeiro ano, talvez depois de 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos, de tanto tempo que nós aprendemos as coisas de Deus, e nós podemos ser honestos com nós mesmos, depois de tantos anos na igreja, nós não somos mais mendigos, nós somos satisfeitos. Nós comemos na mesa, nós aprendemos muita coisa, mudou tanto a nossa vida, eu estou satisfeito. Eu não busco mais, eu não peço mais, eu não procuro mais as coisas de Deus, porque eu já sei muita coisa, eu já comi. Eu já fui no churrasco, comi tanta coisa que eu não preciso comer mais. Tem muitos membros das igrejas que parou de buscar. Ficou satisfeito com o que comeu no passado e não precisa pedir mais. Isso é muito perigoso para todos nós. Eu vejo na minha vida, na vida de todos nós, nós temos que continuar com essa sede, com essa fome, como um mendigo que não tem nada para comer, vai pedindo esmola, vai pedindo ajuda das pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso. Vamos abrir agora em Filipenses capítulo 3, livro de Filipenses. O Paulo ele fala sobre a sua própria vida. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes que ele recebeu Jesus Cristo, antes da conversão dele, ele é uma pessoa bem,
É uma pessoa que recebia as coisas do pai dele, da mãe dele. Ele tinha os melhores das coisas. Ele era judeu, mas foi criado no sistema romano. Ele tinha os melhores professores das escolas. Era uma pessoa muito inteligente. Teve todos os bens. Ele falou que ele era rico. Tinha tantas coisas. Mas um momento, ele se achou pobre no espírito. Ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou a sua vida para servir a Deus. Ele falou que ele perdeu todas aquelas coisas que trouxe a felicidade para ele. Ele entregou tudo. Aí aqui em capítulo 3 de Filipenses, começando o versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Essas coisas do mundo, essa fama que ele tinha, essa reputação, essa posição social também. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza no conhecimento de Cristo Jesus. Ele conheceu essa frase, bem-aventurado. Suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas. Ele voltou a ser pobre no espírito. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Olha, Paulo está escrevendo isso muitos anos depois, quando ele é um grande missionário, grande homem de Deus. Olha essa sede. Ele ainda está sentindo como um mendigo espiritual. Ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, para alcançar a vida eterna. Paulo diz, eu ainda me considero um mendigo na fé. Eu deixei tudo, eu fiquei pobre, fisicamente e espiritualmente, para realmente continuar servindo, buscando. Versículo 12, ele diz, não sei, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você notou o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele tinha tudo, perdeu tudo, para ser pobre no espírito, para ganhar Cristo. Mas depois de fazer tanta coisa, tantas grandes coisas para ele, ele disse, eu esqueço o que fiz no passado. Eu vou esquecer o churrasco, vou esquecer o banquete que comi ontem, porque hoje eu vou buscar mais. Hoje eu vou ser um mendigo, que eu vou atrás. Eu vou prosseguir para alcançar. Eu vou esquecer o que eu fiz no passado. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou ganhar o prêmio. Esse é o exemplo que Paulo está deixando para eles e para nós também. Não importa quanto nós comemos, quanto nós sabemos, quanto nós somos satisfeitos com nossa vida cristã, tem muito mais. Tem muito mais. E nós temos que ainda nos ver como mendigo em espírito. Porque só assim vamos receber as bênçãos totais de Deus. Sejam bem-aventurados, bem abençoados, muito felizes em nossa vida por Cristo. Ele continua dizendo o que acontece quando as pessoas param. Quando os membros da igreja se tornam satisfeitos com o que tem em Cristo e para de buscar. Não para de frequentar a igreja, não para de
de carregar esse nome de cristão, de crente, mas simplesmente para de ser mendigo, para de buscar, para de bater, para de buscar Cristo. Ele disse em versículos 15 a 19, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos, está falando sobre membros dessa igreja, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O que aconteceu com essas pessoas? Eles pararam de buscar, pararam de pedir, pararam de entender que eu tenho que todos os dias alimentar minha vida espiritual. Senão, eu vou começar colocando coisas terrenas. Eu vou começar colocando coisas, desejos, prazeres nesse mundo. Eu vou tornar inimigo da cruz. Há palavras muito duras que Paulo está falando aqui. Um inimigo da cruz dentro dessa igreja. Será que essa pessoa estava blasfemando Deus? Não. Será que essa pessoa estava perseguindo os outros irmãos da igreja? Não. Eles eram simplesmente não buscando, enchendo as suas vidas com coisas desse mundo, saindo do mandamento de Deus, saindo do exemplo do Paulo e servindo como exemplo para os outros mais fracos seguir. Uma igreja morre não por perseguição de fora, é quando os próprios membros da igreja param de buscar Deus e deixam o mundo entrar dentro das suas vidas, e eles servem como exemplos para os outros. E os outros membros da igreja vão seguir os exemplos deles e não o exemplo de Cristo. E eles assim se tornam inimigos da cruz, inimigos do sacrifício de Cristo. E nós temos que tomar muito cuidado, que nós não deixamos isso acontecer em nossas vidas. E a única maneira que nós podemos deixar isso acontecer é se nós voltamos para a primeira lição. A primeira coisa que Jesus falou para seus discípulos: seja pobre em espírito, seja mendigos em espírito. Reconhecendo que sem Jesus nada posso fazer. E por isso eu vou buscar diariamente, espiritualmente, a minha vida mais íntima com Cristo. Isso que devemos fazer. E quando nós conseguimos fazendo isso, podemos dizer, como Paulo termina, capítulo 3 de Filipenses: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, mesma palavra, os nossos corpos pobres, mesma palavra que Jesus usou. Ele vai transformar os nossos corpos pobres, humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O mendigo na fé, no espírito, que busca diariamente, vai receber o reino dos céus. Jesus vai voltar um dia, e nesse dia que Ele vai voltar, todos que são salvos verdadeiramente vão subir para encontrar com Ele lá no céu. Os que já morreram fisicamente vão ser ressuscitados primeiros. Eles vão sair dos sepulcros, eles vão subir com esses corpos gloriosos, feitos semelhante ao corpo eterno de Cristo.
E nós que somos vivos, Paulo disse, vão ser transformados no abrir e fechar no olho. E todos nós vamos estar com Ele para sempre. No lugar onde Ele está preparando para nós. Isso é para quem? Para todos? Sim, todos que estão pobres em espírito. Só eles. Tomara que hoje à noite você se encaixe essa qualidade. Pobre no espírito. Pessoa que está buscando, reconhecendo a sua posição, reconhecendo que você é destituído da glória de Deus. Não pode permanecer assim. Não pode esperar para alguém mudar a sua vida. Não pode esperar para chance. Não pode esperar para sorte. Você tem que levantar como o filho pródigo. Reconhecer a sua posição por causa das suas decisões e dizer, eu vou voltar para o Pai. Isso que é a pessoa que vai herdar o reino dos céus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui, vamos orar.